Bora lá. Meus caros amigos e amigas, muito boa tarde. Nós estamos aqui para fazer uma live com o professor Alexandre Zabot. É um grande amigo, é doutor em astrofísica, um assunto muito interessante. Eu gosto muito também, porque também sou físico como ele, né? Mas, mais do que a ciência nos une, o que mais nos une é a nossa fé. Tanto o Alexandre como eu, graças a Deus, nós somos fervorosos, somos fiéis da Igreja Católica, Apostólica Romana, levamos muito a sério a doutrina católica, e é baseado nessa mesma fé que nós podemos ir para a ciência, né? Nós temos a convicção de que tanto a ciência quanto a fé são duas coisas que nos são dadas por Deus, né? O mesmo Deus que nos deu a inteligência, nos deu também a fé. E eu escrevi um livro, né, Ciência e Fé em Harmonia. O Zabot também escreveu um livro com mais 3 amigos dele, né? Bíblia e Natureza, os 2 livros de Deus, é o título do livro, Reflexões sobre Ciência e Fé. Esse livro aqui é muito bom, recomendo quem quiser depois aprofundar o assunto, né? Depois o Zabot vai poder falar para a gente aí, a editora, né, Mensageiro de Santo Antônio, que publicou, né? E o livro que eu escrevi é esse, Ciência e Fé em Harmonia, né? É sobre isso que nós queremos conversar hoje, né? O que a ciência tem a ver com a fé tem a ver com a ciência. Então vamos receber aí nosso amigo Alexandre Zabot. Oi, professor. Vamos aí. Boa tarde. Como é que vai, doutor Zabot? Tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Boa tarde. Boa tarde ao pessoal que está assistindo também. Prazer estar com o senhor hoje à tarde. Sempre um prazer poder conversar, né? Eu já conversei com o Alexandre várias vezes na nossa Escola da Fé, na TV Canção Nova. Sim. E sempre é uma alegria conversar com você. Eu vou te chamar de você porque nós dois somos físicos, somos da mesma panela, né? Sim, então, a gente fica à vontade. Você tem menos cabelo do que eu, mas é bem. Foi caindo, né? Você já passou dos 40, não? Não cheguei ainda nos 40. Ainda estou com 37. Que beleza, Zabot. Eu já estou aí quase no dobro seu, né? Mas é uma alegria, né? E outra coisa que também me aproxima muito do Zabot é que, além de nós dois sermos físicos e matemáticos, todo físico é matemático. Sim. E nós também temos a fé da igreja e temos bastante filhos, né? Eu tenho 5, o Zabot já está com 6, não é isso? 6, exatamente. E contando ainda, né? Mas, se Deus quiser, ainda vamos ter mais, se der saúde para minha esposa. Ô, Zabot, eu queria que você se apresentasse um pouco, né? Você fez mestrado, fez doutorado em astrofísica. Por que você escolheu essa carreira? Eu sei que você já esteve até no observatório lá do Vaticano, né? O Laboratório Espacial do Vaticano, lá Specola, né? Conta um pouco aí, do teu currículo para nós. Então, eu fiz graduação em Física, né? Faculdade de Física, e depois fiz mestrado e doutorado em Astrofísica, estudando estrelas, porque eu escolhi essa área porque eu acho a astrofísica, todas as áreas da física são fascinantes, mas dentro da física, eu penso que a astrofísica é uma das mais fascinantes porque ela tem mais contato com toda a física. Para você entender como um planeta funciona, por exemplo, você precisa estudar geologia, precisa estudar química, precisa estudar meteorologia. Para entender uma estrela, tem que estudar termodinâmica, mecânica moderna, relatividade. Então, isso atrai na astrofísica, né? Essa possibilidade de estudar muitos assuntos diferentes e tentar fazer uma união entre eles, né? E aí, fiz o doutorado na astrofísica. E como bem o professor falou, todo físico é um matemático, depois eu fiz concurso para a UFSC, e na UFSC eu sou professor de matemática, eu fiz concurso para professor de matemática na UFSC, né? Tinha vaga para professor de álgebra, né? USP é a Universidade Federal de Santa Catarina? Santa Catarina, isso, a Federal de Santa Catarina, no campus de Joinville, né? Então, aqui eu sou professor da área de matemática, apesar da minha atuação na área de física. E também, como o senhor lembrou, né, em 2007,
Eu estive lá em Roma, no Observatório Astronômico do Vaticano, a sede do Observatório Astronômico do Vaticano, que é um dos observatórios astronômicos mais antigos do mundo, né? A cada 2 anos eles fazem um curso, onde eles recebem aproximadamente 20, 25 estudantes de doutorado do mundo todo. Em 2007 eu fui selecionado para ir lá. A seleção é baseada só no currículo, não leva em consideração a fé. Tinha até estudantes que eram muçulmanos lá, né? Então eles abrem as portas do Vaticano para receber estudantes, né? Abrem as portas do observatório e convidam professores que são pesquisadores de ponta no mundo para fazer uma escola de verão, que é uma coisa muito comum na comunidade científica, né? Nos meses de férias escolares se organizam escolas de verão ou escolas de inverno, depende do lugar. Sim. E você recebe os alunos e passa ali um mês os professores interagindo de maneira mais próxima com os alunos, né? Então, a cada 2 anos, o Observatório Astronômico do Vaticano realiza esse encontro, promove esse encontro, né? E já é bastante tradicional, inclusive, na área de astrofísica. Os astrofísicos que fazem parte do Observatório do Vaticano são, a grande maioria deles, padres, jesuítas, inclusive, e tem bastante tradição e são muito respeitados no meio astronômico. Eu acho que aí, bom, a gente pode começar com a primeira pergunta, que é a seguinte. A Igreja sempre valorizou muito a ciência. Muita gente pensa que não é? Pensa que a Igreja é contra a ciência, que não. Mas a Igreja, a gente sabe que toda a Idade Média, né, quem realmente desenvolveu toda a ciência foi a Igreja, né? É impressionante a quantidade de padres cientistas que nós já tivemos, né? Na Igreja, padres e monges, né? Então, vai uma primeira pergunta. O Observatório Espacial do Vaticano, La Specola, né? Ele foi fundado lá no século XVI. Se não me engano, foi o primeiro laboratório espacial do mundo, né? Agora, por que a Igreja se aprofunda tanto nessa questão da astrofísica, da astronomia? Inclusive, eu fiquei sabendo que quando o grande CERN, né, o Large Hadron Collider, ele teve um problema quando começou a funcionar, né? A maior máquina humana já construída pelo homem, né? Quando ele deu problema, inclusive, os astrofísicos do Vaticano participaram, né, de um trabalho para consertar o LHC e botar em funcionamento, né? Ou seja, a Igreja manifesta um grande interesse pela pesquisa astrofísica. E não é só astrofísica, né? Porque a gente sabe que o Vaticano tem lá a Pontifícia Academia de Ciência, com mais de, parece que 20 PhDs, prêmios Nobel, não é? Por que a Igreja tem esse interesse profundo de desenvolver astrofísica e outras ciências? Então, professor, começa bem antes da ciência em si mesmo, né? Porque a ciência como a gente fala, ela é um método, né? E o método científico, ele tem, podemos colocar aí uns 500 anos, por aí, em torno disso, né? Algumas divergências do início. Como a ciência em si, a pesquisa científica. Agora, a Igreja tem um interesse na cultura, na racionalidade, na inteligência. Porque Deus, quando fez o homem, né, fez o homem à sua imagem e semelhança e deu a inteligência para o ser humano. Então, a gente sabe que o mundo pode ser compreendido pela inteligência e Deus quer que o homem compreenda e cultive do mundo, né? Essa imagem que a gente tem, né, que Deus, quando criou Adão, né, deu o Jardim do Éden para Adão cultivar. Esse cultivar não é só um cultivar, digamos, manual, simples, sem cultura, sem conhecimento, não. É um desenvolvimento de cujo desenvolvimento faz parte, inclusive, a atividade intelectual, racional, né? Então, desde o comecinho, a Igreja e os cristãos, seguindo, inclusive, a tradição já dos judeus, sempre valorizaram o estudo da Bíblia, o estudo dos textos, da exegese e de tudo que está relacionado, inclusive história, né? Então, os primeiros padres da Igreja, enfim, se a gente pegar a história da Igreja, a gente vai ver que constantemente, desde o começo, a Igreja valorizou o ensino, o estudo, a pesquisa intelectual, a compreensão racional do mundo. A ciência é uma parte dessa compreensão, né? E isso é importante também, acho que a gente vai falar disso depois, né? A ciência não é toda essa compreensão racional, mas uma parte dela.
E como método, com certeza, ela sempre foi muito valorizada, né? Desde o começo, né? Como o senhor bem lembrou, sempre tivemos muitos padres, monges, cientistas, mas acima de tudo, muitos leigos, né? Se você pegar entre os grandes cientistas, você vai encontrar muitos leigos que eram cristãos, né? Praticantes, vários deles católicos, né? E que sempre foram cientistas de ponta, né? A gente vê isso na história da igreja. A gente pode citar aqui, inclusive, na nossa área da física, né? Eu me lembro, por exemplo, aquele que descobriu a carga do elétron, né? Millikan. Millikan era um homem religioso, né? Eu não sei se era católico, mas era profundamente religioso, né? É interessante falar também, né, de quem descobriu, na verdade, o sistema heliocêntrico não foi Galileu, né? Foi né? Exatamente, que era um cônigo, né, da igreja. Exato. Isso lá, porque por volta de 1400 e pouco, né? Depois Galileu continuou o estudo do heliocentrismo, né? E por aí a gente vê, né, muitos homens realmente religiosos, muitos deles, muitos católicos, que desenvolveram a ciência. É importante o povo saber disso, né? Eu queria puxar agora para um aspecto interessante. Eu li num livro do Dr. Stanley Jack, que é um doutor em ciências, né, americano. Ele diz lá no livro dele, né, esse livro eu tenho aqui comigo, ele disse que a ciência se desenvolveu muito no Ocidente por causa da cosmovisão católica do mundo. Ou seja, pelo fato da igreja entender que Deus criou tudo com leis, e essas leis podem ser estudadas, e a mesma coisa não teria acontecido no Oriente, que o Oriente, muito por causa do panteísmo. Então, muito interessante essa questão, né? Eu queria que você falasse sobre isso, né? Segue naquilo que eu estava dizendo, né, professor, sobre o mundo, a racionalidade do mundo. A gente tem uma palavra um pouco mais complicada, a gente diz que o mundo é inteligível. Inteligível quer dizer que nós podemos compreender. E como o padre Stanley Jack ali falou, né, e o senhor citou, o cristianismo sempre viu, né, no ato criador de Deus, de fazer o homem à sua imagem e semelhança, esse dom da inteligência como sendo muito importante para o desenvolvimento humano, né? Então, dentro da mentalidade católica, naturalmente, de ver as coisas, o mundo foi criado por Deus usando leis, sendo compreensível para a gente. Porque Deus poderia ter criado um mundo totalmente ininteligível. O que quer dizer isso? O que quer dizer essa palavra complicada? Um mundo em que a gente olhasse os fenômenos acontecendo e jamais compreendesse uma lógica por trás deles. Eles fossem totalmente aleatórios, sem sentido, sem razão de ser. Mas não é assim que acontece. Quando nós estudamos os fenômenos naturais, quando nós estudamos o mundo, a gente percebe uma ordem nesse mundo, né, nesses fenômenos. E essa ordem a gente consegue traduzir em matemática. O que significa traduzir a ordem em matemática? Significa que nós conseguimos colocar uma lógica para descrever aquilo, porque matemática nada mais é do que uma lógica perfeita, né? Então, quando eu vejo um fenômeno físico e eu escrevo uma equação matemática para aquele fenômeno físico, na verdade, o que está acontecendo ali é que eu estou observando o desenvolver de uma realidade criada, e esse desenvolver da realidade criada segue uma sequência lógica de passos, e eu consigo compreender essa sequência e codificar ela, usando lógica, né? Isso, como o senhor falou, é algo bem cristão, bem católico mesmo, né? Ou seja, a gente acredita que Deus, ele se manifesta, de certo modo, por essa inteligibilidade. O que quer dizer isso? Não é que Deus está ali naquelas coisas, mas é que aquelas coisas contam para a gente sobre Deus, né? Na Bíblia tem várias passagens assim, né? Nos Salmos, né, dizem, né, que os céus narram a glória do Criador. O que isso significa dizer? Que um astrônomo, quando observa o céu, ele observa toda essa lógica, toda essa harmonia, toda essa grandeza, vastidão do universo, e ele vê naquilo um sinal de que há algo maior, algo racional, algo que transcende essa lógica, né? E isso é o que o padre Stanley estava querendo dizer ali, ou seja, só porque no mundo ocidental a gente tem essa tradição, é que a gente sempre
deu muito valor à ciência como algo válido, porque se a gente pensasse que a natureza não pode ser compreendida, não pode ser bem analisada, interpretada, é um fenômeno aleatório, completamente caótico, como ele cita nas culturas, em algumas culturas orientais, né? Então nós não teríamos nunca tentado desenvolver um método para estudar sistematicamente a natureza. É essa a afirmação que ele está querendo fazer, né? Perfeito. O Zabot, entrando um pouco agora na questão do Big Bang. Nosso tempo vai passar rápido aqui, porque são tantas coisas para a gente conversar. Eu quero ver se vocês. Quero ver se eu aproveito os pontos mais importantes. Você, como astrofísico, realmente é bem atualizado nisso, porque isso é uma evolução que caminha rápida, né? Sim. Agora, com a construção do LHC, não sei se os nossos telespectadores sabem o que significa isso, o LHC, o Large Hadron Collider, é um acelerador de partículas, é a maior máquina humana já construída pelo homem, é um anel de mais ou menos 27, se não me engano, quilômetros, que pega uma parte da França, não é isso? Isso, uma França, parte da Suíça. E fica a 100 metros abaixo do solo, né? Interferência, explica um pouco para a gente o que é esse LHC, por que ele foi feito, né? Então, o LHC, ele é um acelerador de partículas, que significa que você pega partículas fundamentais, né, do que a matéria é feita, dos átomos, né? Um átomo é feito de prótons, elétrons, nêutrons. Você pega essas partículas e joga umas contra as outras para elas colidirem. Nessa colisão, elas vão naturalmente quebrar, se partir em partículas menores. E essas partículas menores, essas colisões, são analisadas. O LHC é o acelerador em si, mas anexo a ele, a gente tem vários detectores. Então, detectores especializados em alguns tipos de partículas, em alguns tipos de colisões. Por exemplo, detectores especializados em tipo de partícula que surge de colisões entre prótons, ou tipo de partículas que surgem quando eu jogo elétrons sobre prótons, etc. Você pode pensar num equipamento com vários detectores em volta, né? Detectando vários tipos de coisas. Para que se faz isso? Para a gente entender a natureza mais íntima da matéria, saber do que a matéria é constituída, os seus elementos mais fundamentais e quais são as leis da matéria que regem tudo isso, né? Então, uma descoberta muito importante no LHC foi a descoberta do bóson de Higgs, que uma época era chamada partícula de Deus, mas sem qualquer conexão com a religião, era chamada de partícula de Deus, só porque era uma partícula que era muito importante para a descrição dessas leis fundamentais da matéria. E fazendo a conexão que o senhor estava no começo ali, com o Big Bang, essas duas coisas, por incrível que pareça, são muito relacionadas. Porque parece absurdo, né? O Big Bang é a teoria que descreve como o universo evolui ao longo do tempo. E o LHC está estudando as partículas mais fundamentais do mundo, da natureza. Como é que uma coisa pode estar conectada com a outra? É porque a presença dessas partículas afeta a constituição do universo como um todo. Afinal, ele é feito de matéria, né? Então, se a gente quiser entender o universo em larga escala, ou seja, toda a sua vastidão, a gente precisa olhar para as estruturas mais infinitesimais, mais pequenininhas da matéria, para entender como é que são as leis ali dessas estruturas, de que partículas elas são constituídas, e a gente pega isso e coloca no nosso modelo, na nossa visão, na nossa teoria de como o universo como um todo evolui, né? Então, a descoberta do bóson de Higgs foi muito importante na física de partículas fundamentais e muito importante, em consequência, também na teoria do Big Bang. Foi um acréscimo importante recente na teoria, entre outros que tiveram recentemente, né? Bom, é importante a gente colocar aqui uns dados, Zabot, para os nossos telespectadores que não são dessa área, né? Claro. Então, quando a gente fala do Big Bang, eu gostaria que você explicasse um pouco isso, porque os físicos dizem que o Big Bang é uma partícula infinitamente pequena, uma singularidade, como eles chamam, né? Mas de uma densidade, assim, quase que infinita, né? E que dali teria surgido todo o universo. E então, um padre da igreja, isso eu acho um sinal muito interessante de Deus, o padre George Lemaitre, né, que é doutor em astrofísica, que se tornou amigo do Albert Einstein, né? Uhum. Ele, então, descobriu que analisando a expansão do universo, confirmada por um
por um astrônomo americano, O Hubble, Hubble. né? E ele chegou à conclusão, então, que o universo começou, se o universo está em expansão, então ele começou de um ponto. Esse ponto é algo, assim, extraordinário, né? Como é que surgiu isso, né? Parece que chamam de o que está para trás do muro de Planck, né? O que você Uhum. fala sobre isso para nós? Então, interessante falar dessas coisas, né? O senhor sabe que eu estou montando um curso de cosmologia, mas é um curso de cosmologia para graduação, né? Que vai ser um curso online que eu vou Isso, eu queria que oferecer. você É, desse até como a pessoa pode participar. depois eu posso passar os links. Nesse momento eu estou Tá. elaborando, pretendo lançar. Eu tenho já 2 cursos online de astrofísica que eu ofereço, que dá para fazer totalmente pela internet, né? 100% Uhum. online. E estou montando agora um curso de cosmologia. Esse curso de cosmologia que eu estou montando, ele é um pouquinho diferente dos 2 que eu ofereço, que os 2 são para leigos, que não têm conhecimento de física e matemática. Esse de cosmologia não, é um curso para graduação, ou seja, para estudantes de física, de matemática e de engenharia em geral, né? Entendi. Então, é isso que eu estou montando agora e que eu vou lançar no final do ano. Mas eu vou contar um pouquinho a história do desenvolvimento da teoria do Big Bang, começando pelo Lemaitre, né? E vamos tentar fazer de maneira bem breve, chegar mais ou menos ao que a gente sabe hoje. Então, Certo. vou ser bastante resumido, né? Mas vou falar os pontos essenciais. Então, a teoria do Big Bang, ela tenta descrever... Primeiro, o que é essa teoria? É uma teoria que tenta descrever como que o universo evoluiu ao longo do tempo, até chegar ao ponto que ele é hoje, e como o universo vai continuar evoluindo. O que não é a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang não é uma teoria de como o universo surgiu. Deixa eu explicar direitinho o que isso significa, porque tem consequências bastante importantes. É uma teoria de como o universo evolui, não de como ele surge. E o Lemaitre está diretamente relacionado a isso aí. Então, tudo começou mais ou menos na década de 20, aproximadamente segunda metade da década de 20, alguns astrônomos observaram que as galáxias mais distantes estavam se afastando, todas elas de nós. Um dos astrônomos mais importantes nesse trabalho foi o Vesto Slipher, que era um astrônomo americano, da mesma época do Hubble, que o senhor citou agora há pouco. Nessa época, da segunda metade da década de 20, fazia poucos anos que o Einstein tinha publicado a teoria da relatividade geral dele, que é uma teoria que explica como é que funciona a gravidade em situações extremas. Que situações extremas? Ou quando o espaço é muito pequeno e há muita matéria, ou quando o espaço é muito grande, ou seja, o universo como um todo. E essa teoria do Einstein tinha sido lançada há poucos anos. Dava para contar nos dedos da mão quem no mundo conhecia a teoria do Einstein na época, ou quem no mundo era capaz de conhecer, porque ela usava uma matemática muito sofisticada. Nessa época, havia o padre, né, Lemaitre, que era formado em matemática e estava fazendo doutorado com o maior astrofísico de todos os tempos, chamado... agora me deu o branco, desculpa. Ele estava fazendo doutorado com o Eddington. Fugiu o nome. Arthur Eddington, o maior astrofísico, eu considero o maior astrofísico de todos os tempos. Aliás, um homem de uma fé profunda. Ele não era católico, é inglês, era Quaker, né? Mas uma fé profundíssima, conhecido pela sua fé, por ser praticante da sua fé, cristão. E o Lemaitre era aluno de doutorado do Eddington, e o Eddington propôs ao Lemaitre: olha, Lemaitre, eu penso que essa observação de que as galáxias estão se afastando indica que há uma observação cosmológica. E tem essa teoria nova aí do Einstein, o Eddington conhecia, porque era um homem genial, assim, de uma capacidade intelectual fora do normal. O Eddington conhecia e sugeriu ao Lemaitre: por que você não trabalha nisso? O Lemaitre gostou da ideia, trabalhou com o Eddington, depois viajou para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, trabalhou com outros astrofísicos, dos mais importantes do mundo. Ele já era padre nessa época. E ele, em 1927, ele publicou um artigo onde ele propunha a ideia, baseada nessa questão do afastamento das galáxias e usando as equações do Einstein, onde ele propunha a ideia de que o universo estava em expansão. Isso é o cerne da teoria do Big Bang, 1927. Antes do Hubble.
Em 1929, o Hubble, que é um astrônomo americano, outro gênio da astrofísica, mas é só observacional, não fazia teoria, ele fez uma medida que a gente considera a descoberta definitiva de que o universo estava em expansão. A partir disso, ninguém mais teve dúvida. Foi em 1929 essa descoberta do Hubble. Só que o trabalho que o Lemaitre tinha publicado em 1927 ficou desconhecido, porque ele publicou em francês, o Lemaitre era belga, escrevia em francês. Mas o Eddington ficou sabendo desse trabalho, porque eu lembro, o Lemaitre tinha ido para os Estados Unidos, né? Ainda estava trabalhando com o Eddington, mas estava nos Estados Unidos. O Eddington ficou sabendo desse trabalho e pediu para o Lemaitre, publica isso em inglês, não dá para ficar só em francês. O Lemaitre publicou em 1931 em inglês esse trabalho. Pois bem, a partir dali, essa descoberta da expansão do universo e tal ficou conhecida como Lei de Hubble, por causa do Hubble. Mas o fato é que o Lemaitre descobriu isso aí antes. E ano passado, a União Astronômica Internacional, em reconhecimento ao Lemaitre, mudou o nome da lei. Hoje a gente não chama mais de Lei de Hubble, a gente chama de Lei de Hubble-Lemaitre, em homenagem à descoberta prévia que o Lemaitre fez e tinha publicado, só não chegou ao conhecimento dos astrofísicos. Pois bem, eu falei que ele traduziu o artigo dele em 1931 para o inglês. Em 1931, o Eddington publicou um artigo na Nature, que é a revista científica mais prestigiada do mundo, né? E nesse artigo, ele dá a proposta de como é que começou essa expansão do universo. Então, veja bem, o Lemaitre pegou os dados observacionais, pegou a teoria do Einstein, que não tinha nem 10 anos, com ela montou um modelo cosmológico que dizia que o universo estava em expansão. Só por isso ele já merecia um prêmio Nobel. Mas, em 1931, ele foi mais além. Mas se o universo estava em expansão, o que tinha antes? Bom, se está em expansão, antes, com certeza, estava tudo muito contraído. Então, significa que a matéria estava num estado, né, onde você contrai, vai apertando cada vez mais, um estado de muita densidade e temperaturas altíssimas. Acontece que as leis físicas habituais que a gente tem não descrevem esse estado, onde a densidade é muito grande e a temperatura muito alta. Não dá para escrever com as leis que a gente tem. A gente precisa de uma teoria moderna para isso. A teoria moderna se chama mecânica quântica, física quântica. A física quântica, em 1931, não tinha nem 5 anos de idade ou 10 anos de idade como a gente conhece ela hoje. O primeiro chutão nela foi em 1900, pelo Planck. Mas o desenvolvimento demorou um pouquinho. Em 1931, ela estava começando a ganhar velocidade mesmo. E o Lemaitre estava por dentro das descobertas da física quântica, atualizado. E ele propôs uma solução quântica para o início do universo. Então, baseado nas ideias de mecânica quântica, ele disse, olha, o universo deve ter partido de um estado fundamental, que ele chamou de ovo cósmico primordial, que o universo estava num estado de altíssima densidade e alta temperatura. Houve uma explosão, algo semelhante do tipo, né? Uma expansão inicial, e a partir dessa expansão inicial, o universo começou a se expandir ao que a gente vê hoje. E o Lemaitre previu, inclusive, o que deveria ser feito em termos de observações para a gente poder testar essa ideia, né? Eu só queria esclarecer uma coisinha, professor, que gera muita confusão. Quando a gente fala em ovo primordial, ovo cósmico primordial, dá a entender que o universo estava contido num único ponto, ou numa única região. Não é verdade, não é assim a ideia que a gente tem da origem do universo, né? A ideia que a gente tem é que o universo, você pode pensar num tecido que é muito grande, é como se fosse infinito, o espaço como um tecido de borracha, esticado. Se a gente volta e vai encolhendo, o que é infinito continua infinito. É meio estranho isso, mas matematicamente é o que significa. Se o universo é infinito, por mais que eu diminua ele de tamanho, ele continua infinito. Eu nunca chego na fronteira dele. Então, o universo, na verdade, era todo ele composto por uma densidade altíssima de matéria e alta temperatura. Isso deu origem a essa expansão que depois foi, digamos, ficando mais rarefeito o universo, né? Essas duas ideias principais foram lançadas pelo Lemaitre de 1927 a 1931. Uma fala da expansão do universo, que é o que a gente chama propriamente de Big Bang. A outra é uma proposta de origem. Essa, hoje em dia, na comunidade astrofísica,
A questão da expansão é incontestável. Ninguém mais contesta isso. A gente tem uma quantidade absurda de observações que atestam que é isso mesmo que acontece, o Lemaitre estava certo. Quanto à origem do universo, pode ter algumas contestações, sabe? Algumas pessoas dizem, olha, não é que o universo começou de fato ali, mas é que ele foi um estado, enfim, aí há algumas contestações hoje. E a igreja não contesta essa evolução, né? Não, pelo contrário, né? Inclusive, o Lemaitre, ele mesmo sendo sacerdote, ele sempre procurou manter uma distância entre o que era descoberto cientificamente e o que é afirmado pela igreja como verdade. Por quê? Porque a ciência muda, né, professor? A gente sabe que a ciência, hoje a gente faz uma observação e faz uma teoria. Amanhã a gente observa uma coisa nova e diz, olha, nossa teoria mudou. O Lemaitre era muito cuidadoso. Então, ele nunca tentou, por exemplo, dizer que a teoria do Big Bang provava que Deus tinha criado o universo. Porque ele dizia, olha, se amanhã depois descobrem que a teoria do Big Bang está certa, o que a gente vai fazer com a criação do universo? Então, ele dizia, uma coisa é a criação do universo que a igreja ensina, que está na Bíblia, que é uma verdade, mas é uma verdade metafísica. Metafísica significa que está acima da física, acima do que pode ser observado, além da física. O que o Lemaitre trabalhou na teoria do Big Bang é uma verdade física. E ele sempre esteve aberto a discutir, inclusive dizer, olha, se a gente tiver novas evidências, tudo isso pode cair por terra e a gente mudar a teoria do Big Bang. Mas, de qualquer maneira, a teoria do Big Bang não contradiz em nada o que a gente acredita, o que está revelado na Bíblia e o que a igreja ensina, né? Sobre a criação do mundo, etc. O Zabotti, o relacionamento do padre Lemaitre com o Einstein. Eu já li, a minha área não é astrofísica, eu fiz doutorado na área mais de ondas eletromagnéticas de meios anisotrópicos, né? Das estrelas também, o efeito de uma blast wave, uma onda de explosão de uma supernova tal, que não entra exatamente assim no campo de muito desse assunto que a gente está conversando. Mas me parece que o Einstein, no começo, ele contestou a teoria do padre Lemaitre, mas depois teria aceitado, é isso? Exatamente, é. O problema do Einstein não era só com o Lemaitre, na verdade. O Einstein, ele seguia a tradição mais aceita na época, na comunidade astrofísica, de que o universo era homogêneo. Então, o universo ele não mudava muito com o tempo em larga escala. Podia haver mudanças aqui na Terra, no Sol, nas estrelas e tal, mas quando eu olhava o universo como um todo, ele era meio que constante, uniforme, e era eterno. Então, a proposta do Lemaitre ia muito contra essa visão do Einstein. E o Einstein, quando publicou as equações da relatividade geral, que eu falei que podem descrever o universo em larga escala, ele percebeu logo, né, através de outros físicos, inclusive aí um físico russo muito importante, o Friedman, ele percebeu que a equação dele previa que o universo não era estático, não era parado como ele acreditava que era. Por conta disso, ele colocou uma constante nas equações, que ficou conhecida com o nome de constante cosmológica, de maneira que, quando ele montava as equações, o universo ficava paradinho. Então, a solução do Lemaitre ia contra o que o Einstein acreditava, né? Então, o Einstein, num primeiro momento, falou para o Lemaitre, olha, a sua matemática é verdadeira, mas a sua física é abominável. Por que ele disse isso? Porque o Lemaitre tinha formação em matemática, a primeira formação dele era em matemática, mas era um tremendo de um físico, tinha estudado muita física. Então, o Einstein questionou. Num segundo momento, eles apelaram para a questão da religiosidade. Eles disseram, olha, o que o Lemaitre está querendo fazer é enfiar a goela abaixo nos cientistas o dogma da criação. Ele não teve a capacidade de entender a distinção que desde o começo o Lemaitre fazia, a distinção entre física e metafísica. O Lemaitre jamais tentou colocar na física o que está além da física, que é a metafísica, né? Nunca. Inclusive, ele tem vários textos falando sobre isso. E o Einstein, para se defender, acusou o Lemaitre de uma falsidade que, aliás, ele é acusado até hoje, muito injustamente, por muitos astrofísicos. Mas depois o Einstein teve que se render às evidências, às observações de Hubble e vários outros astrofísicos depois. As próprias soluções que o Lemaitre encontrou para as equações do Einstein, elas eram incontestáveis. E aí o Einstein acabou admitindo, aceitando,
e defendendo o modelo que o Lemaitre propunha, e a comunidade foi abraçando cada vez mais. O padre George Lemaitre recebeu um prêmio Nobel por essas descobertas dele? Não, o Lemaitre não recebeu um prêmio Nobel por essas descobertas. Foi uma grande injustiça histórica, inclusive, né? Deveria, com certeza, ter recebido um prêmio Nobel. Não, eu não tenho dúvidas de que essa injustiça está muito ligada ao fato dele ser sacerdote. Assim como a gente sabe que o descobridor da teoria, né? Desculpa, descobridor da doença de Down, né? Aquele cientista francês, né? Também também sabemos que ele também deveria ter recebido um prêmio Nobel em fisiologia, provavelmente não recebeu por causa das suas posturas religiosas. Ele era católico, contrário ao aborto, né? E se manifestava publicamente contra o aborto. E a gente sabe que isso pesa muito nas escolhas da academia, né? Laborde, quando descobriram o bóson de Higgs, eu preciso explicar para as pessoas, você já falou, o bóson quer dizer uma partícula, esse nome bóson parece que vem de um indiano, né? E Higgs foi um cientista inglês que exatamente preconizou isso, que se a teoria do Big Bang do Padre Lemaitre tivesse certo, teriam que descobrir essa partícula chamada bóson, que é extremamente difícil de ser descoberta e que só foi descoberta aí no LHC, aquele acelerador de partículas que nós conversamos agora há pouco. Mas eu queria que você explicasse por que a descoberta do bóson foi tão importante a ponto das pessoas, a imprensa que não entende muito, chamar de partícula de Deus, para realmente confirmar toda essa expansão a partir do Big Bang. Então, ela não é exatamente que ela confirma a teoria do Big Bang, mas ela dá mais respaldo à teoria do Big Bang, porque, como eu estava explicando, quando a gente quer explicar como o universo funciona em larga escala, a gente precisa entender as interações fundamentais das partículas. Então, a gente precisa de uma teoria para isso. Essa teoria das interações fundamentais das partículas, a gente chama de modelo padrão na física, modelo padrão de partículas. Essa teoria de modelo padrão, ela começou a surgir ali na época que a mecânica quântica, a física quântica também surgiram, um pouquinho antes, mas se estabeleceu mesmo na década de 50. E a teoria do modelo padrão, ela diz que existem partículas fundamentais, próton, nêutron, elétron, e algumas dessas partículas podem ser constituídas por outras partículas ainda mais fundamentais. Por exemplo, os prótons e os nêutrons são constituídos por quarks, são outras partículas mais fundamentais. O elétron, em princípio, é por si mesmo uma partícula fundamental, não é constituído de outras partículas. Essa teoria, esse modelo padrão, então, ele vê o mundo como constituído de partículas. Para ele dar certo, a gente precisa explicar algumas coisas, algumas propriedades desse modelo padrão. Uma das propriedades mais importantes é por que as partículas têm massas muito diferentes. Por exemplo, a massa do próton é mais de 1000 vezes maior que a massa do elétron. Se você pega os quarks, eles têm diferenças enormes de massa entre um e outro. E a gente não sabe bem por quê. Aí é que entra a história do tal do bóson de Higgs. Então, o Higgs e alguns outros físicos também propuseram que as massas poderiam ser explicadas por se existisse uma partícula com alguns tipos de propriedades, interagiria com as outras e daria resultado a essas massas que a gente mede. E se isso está certo, se existe a partícula, o bóson de Higgs, então o modelo padrão está certo. E agora é interessante olhar um pouquinho a história da física de partículas, porque tem essa teoria do modelo padrão que explica as interações fundamentais existindo partículas. Mas existe uma outra teoria que talvez algumas pessoas já tenham ouvido, que explica as interações fundamentais por outro mecanismo completamente diferente, que é a teoria de supercordas. São teorias de supersimetrias, que a gente chama na física. Na teoria de supercordas, não existem partículas. As partículas são como uma espécie de... Como é que eu vou explicar? Uma espécie de ilusão. A gente mede propriedades que parecem para a gente como sendo partículas, mas na realidade não são partículas. São condensados de energia que nos aparentam como partículas. E essas energias estão armazenadas na forma de vibração de pequenas cordas. Então, por volta ali do final do século XX, a gente tinha duas grandes teorias. A teoria para explicar as interações fundamentais. Teoria do modelo padrão e teoria de supercordas.
e o bóson de Higgs era o divisor de águas. Se existir bóson de Higgs, é porque o modelo padrão tem muita chance de ser a teoria correta e as supercordas não. Se a gente não encontrar o bóson de Higgs, é porque o modelo padrão deve estar errado e a teoria de supercordas deve estar certa. O que isso tem a ver com a teoria do Big Bang? É porque a teoria do Big Bang depende desses modelos. Se for um ou outro modelo, mudam várias previsões que são feitas para a teoria do Big Bang hoje, moderna, né? Que não tem a ver necessariamente com o trabalho do Lemaitre, porque o trabalho do Lemaitre era bastante inicial, digamos assim, né? Década de 30. A teoria do Big Bang hoje recebeu muitos acréscimos, ela é bem mais sofisticada do que o que o Lemaitre propôs inicialmente, claro, né? Então é mais nesse sentido. Sim, Zabot, eu tenho aqui algumas participações, já que eu gostaria de colocar. Quero colocar aqui com a participação do José Afonso Sanches, que é do Rio de Janeiro, e ele está nos acompanhando, disse que fez parte do grupo da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? No LHC, como profissional da computação. Tá aí, tem gente que legal, hein? Participou lá tem mais propriedade que eu para falar. Mas ele participou mais da área de computação. Não sei se foi lá entre eles, né? Física, né? Eu queria colocar, antes de eu entrar com algumas perguntas aqui, Zabot, que já estão aqui comigo, eu gostaria de colocar o seguinte. Quando a gente um leigo lê sobre a teoria do Big Bang, ele fala ali, bom, isso foi há 14 bilhões de anos atrás que tudo começou, e houve um começo aí, essa explosão, né? Que me parece agora já estão trocando por expansão esse nome, né? Isso, melhor. Porque a explosão é caótica, a expansão não, né? E explosão parece que parte de um ponto, a expansão não é de um ponto, é de um todo expandindo junto, né? Isso. E que também nos primeiros trilionésimo de segundos, né? Algo assim inimaginável, teria se constituído como que o código genético do universo. Ou seja, aquelas constantes físicas fundamentais que nós temos hoje, como aceleração da gravidade, não sei se constante Planck, outras coisas. E aí tudo caminhou para se chegar no que eles chamam de princípio antrópico, ou seja, chegar no homem como hoje. Se alguma coisa nesses trilionésimos de segundo, ou seja, um segundo dividido em 1 trilhão de partes no tempo, né? Fosse diferente, nós hoje não existiríamos como somos. É isso aí? Sim, mais ou menos isso, porque o que acontece é que a gente tem leis físicas e o universo segue essas leis físicas, né? Vamos dar um exemplo. A energia que aquece a Terra, que a Terra tem, vem do Sol, em grande parte, né? Então, a vida na Terra depende de quanto calor o Sol manda para a gente. Basicamente é isso, né? Sim. E como é que o Sol gera esse calor? Através de fusão nuclear, né? Então, ele pega lá no interior, no núcleo do Sol, 4 núcleos do átomo de hidrogênio, né? Funde esses 4 núcleos, gera um núcleo de hélio. Nessa fusão, nesse processo de fusão, sai um pouquinho de energia. Essa energia passa pelo Sol e chega aqui na Terra. Então, se o Sol gerasse menos fusões por segundo do que ele gera hoje, a gente teria um planeta mais frio. Se ele gerasse mais, a gente teria um planeta mais quente. O que determina quanta fusão o Sol é capaz ou não de fazer? Essas leis fundamentais da matéria, da natureza, né? Então, se as leis fossem um pouquinho diferentes, talvez a gente não tivesse condições de viver na Terra. Talvez a Terra fosse um inferno de quente ou congelada e não teria vida aqui. Por isso a ideia do princípio antrópico, ou seja, que as leis físicas são tais que permitiram o surgimento da vida humana, da inteligência, etc. Zabot, quais foram essas leis básicas geradas aí no começo dessa expansão e essas constantes da física básicas? Então, hoje a física, a gente acredita que todo o universo ele funciona com base em 4, o que a gente chama 4 interações fundamentais, que é a gravidade, que todos conhecem, né? A gravidade é fácil da gente ver. O eletromagnetismo, ou seja, eletricidade e magnetismo, todos os fenômenos eletromagnéticos associados aí. E 2 interações que a gente não está acostumado no nosso dia a dia, não tem acesso, são interações lá do núcleo dos átomos, que é a força forte, que mantém os núcleos dos átomos coesos, juntos, né? E a força fraca, que é responsável por alguns decaimentos radioativos, etc. Cada força dessa tem uma constante, por exemplo, a gravidade tem a constante gravitacional, a força eletromagnética tem a constante de Coulomb, né?
ou a constante da permeabilidade magnética no vácuo. Cada uma tem as suas constantes. E assim as forças fraca e forte também têm. Então, essas constantes estão associadas a essas forças. Se as constantes fossem diferentes, as forças seriam diferentes também, atuariam de maneira diferente também. Então, é nessas constantes que poderia haver mudança e, eventualmente, não ter vida no universo, né? Ser um universo diferente. Quer dizer, então, Zaboto, para nós que acreditamos em Deus, não há como a gente negar que a mão de Deus esteve nisso aí, né? Então, quando a gente fala da teoria da evolução, eu queria que você entrasse um pouquinho nisso, né? Porque há também uma polêmica grande sobre isso, criacionismo, evolucionismo, né? O que a igreja hoje realmente... Porque uma coisa que as pessoas precisam entender é que a igreja estuda profundamente essas coisas, né? Sim. A igreja tem um grupo de assessores, vamos dizer assim, ad hoc, né? Os prêmios Nobel, né? De todas as áreas. Então, o Papa, a igreja, para definir alguma coisa também no campo da fé, ela vasculha a ciência profunda, as pessoas precisam entender isso, né? Então, eu queria que você colocasse, né, essa questão, por exemplo, da evolução, do design inteligente. Fala um pouco disso, eu sei que você domina isso. Então, a igreja com certeza estuda a fundo isso, né, professor? E tem todas essas comissões que o senhor falou, mas não são apenas essas comissões, né? Tem professores universitários, tem pesquisadores, tem cientistas, são católicos enfim, atuam nessas áreas e estudam esses temas, né? Então, em relação à evolução do ser humano, né, se foi criado já como está, né, por Deus, ou se foi criado através de passo, através de evoluções, do ponto de vista da nossa fé, não faz muita diferença, no sentido de que o que importa é que Deus nos criou. Se Deus nos criou de uma vez por todas, como a gente já é, num instante, ou se Deus nos criou através de um processo evolutivo, não importa. O que importa é que Ele está por trás disso, né? Ou seja, Deus é o Criador. Ele é que escolhe como faz a criação. O que a gente percebe estudando a natureza, estudando a evolução das espécies, os fósseis, é que há muitos vestígios de uma evolução das espécies. Bastante vestígios ao ponto da gente ter bastante confiança hoje que a teoria da evolução é correta, né? Então, a gente pode daí traçar a ideia de que Deus criou um conjunto de leis de tal maneira que o universo vai se estruturando ao ponto de culminar no que ele é hoje. Um universo onde existem seres humanos que são inteligentes, que podem adorar a Deus, louvar a Deus, enfim, né? E dar mais glória a Deus pela sua inteligência, pela sua atuação, etc. Não existe uma contradição. Contradição estaria em dizer, olha, Deus não criou. Por exemplo, se a gente pega aquela ideia, né, de que o universo ele surgiu com leis tais que chegou a ser o que é hoje, o humano está aqui, tem duas maneiras de interpretar isso, ou mais, mas duas básicas. Uma é a maneira de quem tem fé. Deus criou o universo de tal modo que pudesse surgir o homem na plenitude dos tempos e aqui estamos. Ótimo. Então Deus criou o universo para nós, a interpretação cristã, normal. Outra interpretação que muitos físicos ateus tentam forçar, e que não está na física, é uma filosofia deles, é de que foram criados infinitos universos de infinitas maneiras diferentes e calhou da gente estar aqui. É um acaso, completamente acaso, né? Mas isso não é ciência, isso é filosofia. A mesma coisa a gente pode dizer para a evolução. A gente pode olhar para a história evolutiva das espécies, do ser humano, e dizer o seguinte: essa história é completamente por acaso, aleatória. Não há nenhum plano para ter surgido o ser humano. Surgiu porque surgiu, e também não precisava ter surgido. Ou a gente pode olhar para a história evolutiva e dizer: existe um ser que previu todo esse surgimento, criou leis naturais de tal maneira que as estruturas vão se organizando, biológicas, até surgir um homem, e esse ser tinha um propósito que o homem surgisse, né? Essa é a maneira cristã de olhar para a teoria da evolução. Mas o senhor falou ali do design inteligente. Isso que eu estou dizendo não tem nada a ver com design inteligente. Isso tem a ver com um Deus, que é o nosso Deus, que está fora da matéria, é um ser espiritual puro, ele não é matéria como a gente. O mundo material é inferior a Deus. Deus é maior do que o mundo material. O mundo material é só uma parte da criação, né?
o senhor sabe bem, sempre dá aula sobre isso, a criação não é só o mundo material, também tem a realidade espiritual, os anjos, os demônios, tudo isso é criação. E Deus é maior que tudo isso. Então, esse nosso Deus, que está fora do mundo material, ele cria o mundo material com as suas leis, inclusive as leis de aleatoriedade, das coisas irem se desenvolvendo de modo aleatório, mas tudo previsto no plano de Deus. O design inteligente diz de uma coisa diferente. O design inteligente diz que, de tempos em tempos, Deus intervém na criação de modo que ela atinja um determinado fim, uma determinada forma. E, no meu entender, isso é desnecessário. A gente consegue pensar um Deus tão grande, tão maravilhoso, que ele consegue, desde o começo, abarcar toda a história da criação e criar leis de maneira que tudo aquilo siga o que ele quer, sem violar a liberdade. Assim como Deus não tira a liberdade, essa é uma liberdade verdadeira do ser humano, né, o livre-arbítrio, a gente pode dizer que, por analogia, existe uma certa liberdade na matéria, que é a aleatoriedade. Deus respeita essa liberdade da matéria, que haja aleatoriedade, né? Mas não é uma liberdade verdadeira, né? A liberdade verdadeira é apenas do homem, que é ser racional e tem o livre-arbítrio. Mas Deus respeita essa liberdade da matéria. Deus não precisa intervir átomo por átomo para que haja a formação de uma proteína, depois uma molécula e eventualmente termine num ser humano. Não. Deus pode, no meu entender, né, ter desde o começo previsto tudo o que aconteceu, todo esse desenrolar da história da criação, né? Perfeito. Zabot, deixa eu colocar aqui algumas perguntas, então, que nós estamos aí já com 52 minutos de conversa. As pessoas estão perguntando se essa live vai ficar disponível. Vai ficar disponível aqui na minha página, no Facebook, e posteriormente vamos colocar também no YouTube, ok? Muito bem. Aqui uma pessoa pergunta para falar sobre a importância da formação. Não é outra coisa. Bom, Nathalie Ansei, professor Zabot, alguma dica para uma aluna de graduação que gostaria muito de trabalhar com pesquisa nessa área? Sim, com certeza. Estudar bastante, né? Estudar bastante. E uma coisa que eu sempre digo para os universitários católicos, professor, e até evangélicos, que muitos universitários me procuram, né, para conversar sobre as suas carreiras, o que eles planejam fazer, né? E, inclusive, muitos evangélicos acabam me procurando e eu converso com eles também. Os cristãos, a gente precisa saber que a nossa cara está à mostra, digamos assim, que a nossa cara está sendo dada a tapa, né? Ou seja, a gente precisa ser muito sério no que a gente faz, a gente precisa estudar e ser muito bom. A gente não pode ter um espírito de mediocridade, eu vou estudar mais ou menos, não. Escuta, você está sendo observado pelas pessoas. E aí, deixa eu falar um pouquinho, né? Eu não quero entrar nesse tema, não gosto de aprofundar muito isso, porque são coisas ruins do passado, mas ajuda a ilustrar. Eu fui ateu por muitos anos. E uma das razões para eu ser ateu na época da faculdade é que, infelizmente, os cristãos que eu conhecia não davam um bom exemplo da inteligência, do cultivo da racionalidade. Não, na universidade, os cristãos que eu conhecia, eles faziam parte dos grupos dos piores alunos. Então eu olhava e dizia, nossa, eu não vou ser cristão, eu não gosto disso, eu gosto de estudar, gosto da ciência, gosto de cultura. O cristão é um ignorante, eu vejo esses caras aí, então dava um mau exemplo, né? Coitados, nem sabiam que estavam dando um mau exemplo, mas eu olhava para aquilo e olhava, eu não quero ser isso. Então, um divisor de águas muito grande foi quando eu conheci o catecismo da Igreja Católica. Eu disse, nossa, isso aqui é algo que tem nível intelectual, é algo que vale a pena ser lido, né? Eu lembro que eu fiquei, assim, de queixo caído com o catecismo da Igreja Católica, pela profundidade intelectual. Então, eu também. Né? Eu também. A minha dica para ela é Natália, né? A minha dica é estudar bastante, se aprofundar, estudar a ciência pelo que ela é de boa mesmo, sabe? Não só como uma ferramenta, mas valorizar o estudo da ciência e a realização da ciência. Você saberia dizer quais as universidades que têm assim bom curso nessa área de astrofísica? Parece que ela tem uma tendência para essa área. Além da universidade que você está lá em Joinville, né?
Olha, no Brasil, as referências na área de astrofísica são a USP, naturalmente, né, que é referência em praticamente tudo no Brasil, depois a Federal do Rio de Janeiro, junto com o Observatório Nacional, a UFSC em Florianópolis, que tem doutorado em astrofísica, e a URGS, né, no Rio Grande do Sul. Isso, assim, sendo injusto, porque há outros lugares muito bons, né? Mas não teria como não citar essas aí, pelo menos. Ok. Maria José Levi pergunta o seguinte: vocês poderiam falar um pouco sobre física quântica, o que acham? E eu aproveito, porque muita gente está relacionando física quântica com a espiritualidade, né? Coloca algo Sim. sobre isso. Então, a física quântica, ela é uma teoria de física que tenta explicar esses fenômenos que eu estava dizendo das partículas mais fundamentais, as leis mais fundamentais da matéria, onde as dimensões, o tamanho são muito pequenos. Ela não tem nenhuma relação com espiritualidade. O que acontece é que na física quântica existem algumas leis um pouco estranhas, fora do normal, do nosso cotidiano aqui no mundo, digamos, macroscópico, né? Uma das leis mais estranhas que existem na mecânica quântica, existem várias, tá? Uma das mais estranhas e mais conhecidas é o princípio da indeterminação de Heisenberg. Esse princípio da indeterminação, tentando explicar de uma maneira simplificada, ele diz que a gente não consegue conhecer algumas propriedades das partículas em conjunto. Por exemplo, eu não consigo determinar a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. Ou eu determino a posição ou determino a velocidade. Eu não consigo determinar energia e duração do fenômeno, entre outras coisas. Uma consequência do princípio da indeterminação de Heisenberg é que a gente não consegue determinar, no mundo microscópico, o estado certo das coisas, dos sistemas físicos. Eles podem estar em várias configurações, elas são indeterminadas. Aí algumas pessoas fazem uma conexão com o pensamento, e aí é que faz o link depois com a religião. Existe uma ideia muito errada que é usada por pessoas que realmente querem se apropriar do seu dinheiro e da sua boa-fé, dizendo que o pensamento é capaz de mudar as circunstâncias dos fenômenos. E isso é uma lei da mecânica quântica, por causa dessa indeterminação do estado da mecânica quântica. Isso é uma bobagem, professor. Isso é uma coisa que realmente, infelizmente, alguns físicos best-sellers vendem muitos livros, ganham muito dinheiro com isso, e é uma tremenda bobagem. Por conta disso, dessa indeterminação, algumas pessoas conectam isso também com religião, daí aí é uma loucura, né? Você teria alguma coisa a ver com aquele livro, o filme O Segredo? Exato, tem a ver com esse livro. Eu até evito falar o nome para não divulgar. Mas tem bastante a ver com esse livro. Não, mas pelo menos Ele popularizou, né? né? Ele popularizou, né? Mas existem várias outras obras nesse sentido. E para nós que somos cristãos, professor, isso é muito perigoso também, fora toda a ignorância, mas é muito perigoso porque isso tudo está ligado muito a misticismo, magia e tentativa. O senhor sabe, né, que dentro da doutrina cristã, a gente sabe que o mundo ele é completamente submetido a Deus, e Deus age como quer, de certa maneira, no mundo. A gente não pode chantagear Deus, né? A magia é chantagear Deus, né? Então a pessoa vai lá, eu vou fazer aqui uma magia aqui, vou misturar essas coisinhas, né? Superstição para chantagear Deus e ele fazer o que eu quero. Não funciona assim, né? Essas ideias aí de mecânica quântica e misticismo estão na mesma linha, né? Então eu vou fazer um pensamento positivo para mudar a realidade. Não é isso, né? O mundo não é assim, né? Bom, tem uma pergunta aqui, Alexandre, do Antonete Lobo. Não sei se você já respondeu ou se quer completar alguma coisa. Podemos fazer alguma relação entre a criação e a teoria do Big Bang? Sim, né? Sim, a gente pode fazer, assim, mas entendendo que a ideia de criação, ela é uma ideia que está além da física. Ela traz elementos que a física não consegue abarcar, né? A física, ela trata só do mundo material. A ideia de criação, ela parte do pressuposto de que existe um Deus que é maior do que o mundo material. Então, é o que a gente eu chamei antes de metafísica, além da física. O que é importante é o seguinte, a teoria do Big Bang não contradiz em nada, em nenhum elemento importante a criação do universo como os cristãos, os católicos acreditam. Mas a gente pode relacionar assim, só não pode cometer o erro
de dizer que a teoria do Big Bang prova que Deus criou o universo. Não. A prova que Deus criou o universo é a nossa fé, essencialmente. E também, claro, toda uma série de raciocínios filosóficos que a gente pode fazer, as 5 vias de São Tomás de Aquino, etc., né? Agora, a teoria do Big Bang poderia, amanhã, um astrofísico fazer uma descoberta fenomenal e dizer, olha, ela está errada. Não é isso que a gente acreditou até agora. Eu descobri tal coisa que mostra que a teoria tem que ser outra. E a nossa fé não ia mudar em nada, né? Entendi. Zabot, astrofísica já encontrou algum extraterrestre? Não, mas a gente está tentando bastante. Há alguma evidência de vida fora da Terra? Até esse momento, a gente não tem nenhuma evidência. O que a gente tem nesse momento são locais muito propícios. Isso sim, bastante propícios. Alguns locais no sistema solar, que a gente espera chegar logo com sondas nesses locais, especificamente a Lua Europa de Júpiter e talvez a Encélados em Saturno, mas também vários exoplanetas, planetas que estão em torno de outras estrelas. Hoje a gente conhece milhares de exoplanetas, alguns muito parecidos com a Terra. Devem ter água, temperatura para ter água líquida, etc. E a gente, se Deus quiser, logo a NASA vai lançar um telescópio chamado James Webb Telescope, que vai ser o sucessor do Hubble, telescópio espacial Hubble. O James Webb é um telescópio espacial que é fantástico. E o James Webb, ele tem muitos objetivos, mas um dos principais objetivos é poder estudar esses planetas que estão em torno de outras estrelas em detalhes e estudar a composição química da atmosfera desses planetas. E talvez a gente consiga descobrir indícios de vida extraterrestre através dessa composição química. Vamos ver, ela está para as próximas décadas. Quando se fala de vida extraterrestre, não necessariamente vida humana, né? Não, de forma nenhuma. Vida humana não, né? Porque vida humana só existe na Terra, somos nós. Mas vida inteligente também não. Quando a gente fala em vida extraterrestre, a gente fala, os astrofísicos, né? Em qualquer forma de vida, mas principalmente em vida, inclusive, unicelular. Mesmo a vida multicelular, a gente acredita que ela possa ser bastante rara. A gente fala isso olhando para a própria história da Terra. A vida na Terra surgiu há 3 bilhões e meio de anos atrás, mais ou menos. Durante 3 bilhões de anos só houve vida unicelular, únicas células sozinhas pelo planeta. A vida multicelular, como a gente conhece, animais mais complexos, surgiu há mais ou menos 500 milhões de anos, né, o que a gente chama de explosão do Cambriano, 550 milhões de anos atrás. Então, se você pega para a história do nosso planeta, a vida mais sofisticada, ela é bastante recente. Isso significa que ela é rara. Por quê? Se ela surgiu só numa janelinha no final, se alguém aleatoriamente fosse olhar para o planeta Terra, a probabilidade é que ele fosse ver vida unicelular aqui. É difícil que ele fosse ver justamente agora, né, que tem vida mais complexa. A gente pensa que é a mesma coisa nos outros planetas. Há evidência de quando é que deve ter surgido o homem na face da Terra, há quanto tempo? Sim, aproximadamente o Homo sapiens, né, a nossa espécie, com essa estrutura física que a gente conhece aqui, entre 100 e 200 mil anos atrás deve ter surgido, e a gente conviveu, hoje já está bastante certo, inclusive, que a gente tenha convivido com uma outra espécie, digamos assim, que apresentava uma pré-inteligência, que é o homem de Neandertal, que é uma outra espécie, que vivia na Europa. O Homo sapiens surgiu na África e migrou para a Europa e Ásia. E na Europa ele encontrou o homem de Neandertal, né? Só que o homem de Neandertal era, digamos assim, a gente pode falar, do ponto de vista da doutrina católica, um bicho muito esperto, mas não inteligente como a gente é, que é de um outro nível, uma outra categoria, nossa capacidade intelectual, né? Zabot, e aqui, deixa eu ver uma pergunta aqui de uma pessoa que coloca, a igreja vê a tecnologia digital a serviço da evangelização. O que você diz sobre isso? Controles de transparência? Eu digo, olha para a Canção Nova, a benção que é a Canção Nova no Brasil, né? Tecnologia digital. A pergunta eu pulei aqui, é do Marcos Leandro, ele fala como a igreja vê a tecnologia digital, né, a serviço da evangelização. Acho que mais ou menos que a gente sabe, né? Hoje, inclusive hoje com essa pandemia que acabou
aumentando muito o uso da internet, né? E da evangelização também, como nós estamos fazendo aqui agora, né? É um trabalho desse de evangelização, né? Que realmente a igreja vê com muitos bons olhos. Eu acho que é isso mesmo, né? Sim, sim. Imagina. Zabot, outra coisa, você como astrofísico e como cristão, o que, o que significa para você? É uma pergunta muito assim, particular, né? O fato dos físicos não encontrarem o final do universo. Esse universo se expande e parece que quanto mais se afasta, aumenta mais a velocidade de fuga, Exato. Exato. né? O que significa isso para você? E esses trilhões de estrelas que nós temos, nas bilhões de galáxias, por que Deus fez essa coisa assim, uma espécie de um esbanjamento? Né? O que isso Eu fala para gosto, você? eu gosto de pensar muito. Isso me lembra o pensamento de um escritor católico famoso, que é o Chesterton, né? O senhor deve Chester. conhecer certamente, né? O Chesterton. O Uhum. Chesterton ele dizia que isso significa o seguinte: que Deus quis um universo, Deus deu tanto valor para o ser humano, tanto valor, que ele, na hora de colocar o ser humano no universo, ele criou um jardim infinito para o ser humano. Então, temos todo esse universo à nossa disposição, e isso mostra a importância do ser humano, né? E não a pequenez do ser humano. Se você fosse construir uma casa para a pessoa que você mais ama na vida, você ia fazer um barraco todo quebrado, moído, usando só os seus centavos, ou você não, vou usar todos os recursos, tudo que eu tiver à disposição para fazer um lar maravilhoso, com um jardim incrível, um lugar realmente espetacular. Essa é a visão do Chesterton, nem a minha, com a qual eu concordo, né? Zabot, nós já estamos aí chegando no final. Tem alguma coisa a ver da ciência e a fé com essa pandemia que nós estamos vivendo? Eu acho que tem, professor, eu acho que tem, acho que a gente, nessa Você fez pandemia... vou só interromper, você fez um estudo, me lembro, você até me mandou, com um gráfico e tudo, já faz um pouco de tempo, acho que uns 2 meses atrás, bem no começo. Como é que evoluiu esse estudo que você fez? Não, eu estava acompanhando, né, o desenvolver da pandemia, etc. E me chamou muita atenção nessa época da pandemia a, a relação que as pessoas, em geral, tiveram com a ciência, né? Porque as pessoas não estão muito acostumadas a lidar com o desenvolvimento no dia a dia da ciência. Então, a gente sabe que durante essa época de pandemia surgiram muitas, digamos assim, muitas previsões catastróficas, né? Os cientistas fizeram algumas previsões completamente sem pé nem cabeça. Isso gerou, por parte das pessoas, inclusive muitos cristãos, bastante ceticismo em relação à ciência. E só que a gente precisa entender como é que a ciência funciona, que a ciência funciona analisando os dados que possui, né? Então, uma vez mais, eu acho que é mais importante, cada vez mais importante que nós, cristãos, tenhamos uma boa formação em ciência, para entender como a ciência funciona. E também quando vem uma previsão dessa, né, a gente possa dizer, olha, tá bom, você fez essa previsão aí, o gráfico vai explodir, vai acontecer isso, mas quais são os dados que você tem? Qual é a qualidade dos dados que você está usando para fazer esse tipo de previsão, né? E nesse sentido, professor, eu acompanhando as redes sociais e eu mesmo fazendo esses estudos, né, eu pude perceber que, infelizmente, a maioria dos cristãos está bastante despreparada para lidar nessa interpretação da ciência, entender como a ciência funciona, fazer uma análise, inclusive uma análise crítica da ciência, né? Então, essa pandemia me deixou mais claro para mim a necessidade da gente estudar cada vez mais a ciência com seriedade, né? E não tentar dizer, olha, deixa a ciência lá, eu vou aqui vou cuidar de Deus. Não é assim, porque Deus nos deu a inteligência, então a gente precisa da ciência, né? Deus quer que a gente use a ciência para tornar a vida do ser humano melhor, né? E assim o ser humano ter mais dignidade, se aproximar mais de Deus, né? O ser humano sem dignidade pessoal, como é que ele pode conhecer a Deus em plenitude, né? Se ele está lutando ali pela miséria, né? E ignorância, não dá, né? Uhum. Então, deixa aí para nós os links para os cursos que Tá? você está Então, oferecendo. quem quiser fazer algum dos meus cursos online, que são 100% online, pode acessar o site aqui da universidade,
é astrofísica.ufsc.br. Astrofísica sem acento, né? UFSC é Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Então, astrofísica.ufsc.br. Lá você vai encontrar 2 cursos online de astrofísica, um bem para iniciantes, outro um pouquinho mais avançado, mas os 2 para leigos, que não tem matemática, nada. E esses 2 cursos, inclusive, eles são gratuitos para estudantes ou professores, né? Ou aposentados, pessoas de baixa renda, mas para as outras pessoas tem uma taxa de inscrição bem baratinha, 30, 40 reais. Então, são bem acessíveis, são totalmente online. E você, no final, ganha um certificado da UFSC, inclusive, que você pode usar. Muito bom. Eu penso que seja um dos poucos cursos que existe aí disponível na internet. Tá bom, eu quero mostrar mais uma vez o seu livro, o livro que você escreveu junto com o Daniel Marques, com o Luan Galani, com o Márcio Antônio Campos. Quem são esses amigos? Então, é um grupo de católicos, né? O Márcio, inclusive, ele tem um site, né? Ele é editor da Gazeta do Povo, e ele tem um blog chamado Tubo de Ensaio, né? Onde ele publica com regularidade muitos textos sobre ciência e fé, né? E ele já esteve aí no seu programa, né? De Escola da Fé, né? Falando sobre o blog dele e tal. Então é muito bom. Recomendo o trabalho do Márcio, né? Que tem vários artigos ali na Gazeta do Povo. Você pode acessar, né? Chama Tubo de Ensaio. É um blog dentro do jornal Gazeta do Povo. Esse livro é uma coletânea de artigos que eu escrevi com o Márcio, principalmente, e os outros autores também contribuíram com alguns artigos, falando de várias áreas da ciência e fé, né? Bom, o nome do livro, Bíblia e Natureza, os 2 livros de Deus, reflexões sobre a ciência e a fé. Quem quiser adquirir esse livro, como é que faz? Tem nas livrarias? Não, nas livrarias não, pode entrar no site da editora, a editora ali de Santo Antônio, né? Ou procurar no Google mesmo e você acha algumas livrarias virtuais que vendem também. Ok. O Mensageiro de Santo Antônio vende online. Muito bem. Zabot, eu quero agradecer muito a sua participação. Tenho certeza que foi relevante. Nós temos aí com quase 1000 pessoas participando, assistindo. Eu que agradeço, professor. E eu queria deixar aí a palavra livre para você colocar mais alguma coisa que você quiser. Eu que agradeço o senhor pelo convite, agradeço as pessoas que estão acompanhando, né? Fico à disposição, sempre que quiserem fazer uma live dessa, então a gente pode ir aprofundando mais nos temas e focando um pouco mais, falando com mais detalhes, né? E gostaria de deixar um apelo para as pessoas, né, para os cristãos, que estudem mais a ciência, que estudando a ciência a gente consegue ver a grandeza de Deus, a gente consegue ver como esse Deus maravilhoso que a gente acredita criou tudo isso, né? E como tudo isso culminou para a nossa existência, para nós fazermos parte desse plano de criação de Deus, né? E sermos chamados, inclusive, como diz, né, a doutrina ali, sermos co-criadores com Deus, né? É uma coisa fantástica a grandeza que Deus dá ao ser humano, né? Acho que um tema muito importante para a gente falar também, a gente não teve muito tempo para abordar, mas quem sabe numa próxima vez a gente poderia falar sobre toda a questão da liberdade do ser humano, o livre-arbítrio, como é que isso se relaciona com as leis físicas, né? Se a gente tem alguma liberdade ou não. É incrível, né? Isso que Deus nos deu à disposição, esse jardim do Éden, né? O universo todo como se fosse uma espécie do jardim do Éden para a gente cultivar, né? Tá, Isabel, podemos conversar um pouco sobre esse livre-arbítrio, sobre o pecado original. Tem algo a ver com o pecado original? Também, tudo a ver, né? Eu acho tudo importante, eu acho importante muito esse assunto que você colocou, essa liberdade, o livre-arbítrio. Sim. Aí, eu vou pedir aqui para a Gabriela deixar aí. Você sabe que muitos físicos questionam isso, né? Muitos físicos questionam, dizem que a gente não tem liberdade, que as leis físicas são tais que o meu movimento agora depende só do meu estado anterior, então eu não tenho liberdade nenhuma. Eu sou uma máquina, sem liberdade. Tá aí, Zabotti, vamos combinar uma segunda conversa sobre essa questão, porque a liberdade realmente é o ponto sutil da vida humana. Né? Quer dizer, eu penso que aquilo que mais nos faz imagem e semelhança de Deus é a liberdade. Mais do que a inteligência, a vontade, a memória, eu penso que a liberdade. Né? Aí nós podemos conversar sobre perguntas desse tipo. Não vamos abrir a conversa agora, não. Podemos falar, sim. Né? E falar sobre... Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que deixou o homem pecar? Né? Se Deus sabe tudo, então existe destino, já estou... Mas não vamos responder isso já, não. E o senhor sabe que isso tem muita conexão com a cosmologia.
um dos cosmólogos mais importantes da atualidade, um professor da Universidade da África do Sul, George Ellis. Ele é um cosmólogo respeitado no mundo inteiro, e é cristão, praticante, e ele tem escrito muitas coisas interessantes relacionando a física com a questão da liberdade. Então ele estudou cosmologia, depois foi estudar sistemas complexos e caóticos, e ele tem algumas visões muito interessantes. A gente pode discutir sobre isso aí. Sem dúvida, está combinado. O nosso telespectador pode esperar aí, nós vamos anunciar quando vai ser, né? E vamos continuar essa conversa. Zabot, muito obrigado, que Deus te abençoe. Olha, que para quem não sabe, Zabot tem 6 filhos, a esposa perdeu 2 abortos natural, foi isso mesmo? Foi. Uma guerreira. E com 44 anos já está com 6 37. filhos, pretende chegar... Hã? 37. 37. E você pretende chegar até quantos? Eu pretendo fazer a vontade de Deus, a gente não sabe quantos Deus quer nos dar, né? Que bonito. Enquanto tivermos condições, Deus nos der. Deus é que vai dizer pra gente, né? Que bom. Muito obrigado. Um grande abraço a você, um grande abraço a todas as pessoas que estão conosco. Mais um minutinho só, que eu quero só colocar aqui um recadinho aqui que eu estou recebendo. Espera lá, só um instante. A minha assessora aqui já me colocou se nós podemos marcar a live na quinta-feira que vem. Não, quinta-feira que vem eu tenho um compromisso, mas eu falo com a Gabi, eu mando para ela uma data, a gente já... Ótimo, e a gente anuncia depois para o pessoal. Tá bom, isso. E Gabriela, marca aí o assunto é a liberdade, né? Isso. Que tema você gostaria de colocar nisso, Gabriela? Podemos falar sobre a liberdade, mas podemos falar com ela da liberdade sobre essa perspectiva da física, as leis físicas condicionam a nossa liberdade ou não, condiciona a liberdade do universo ou não, e tratar a doutrina católica, né? Como o senhor falou, a questão do pecado original. A questão do pecado original, por exemplo, tem tudo a ver com a teoria da evolução também, né? Está relacionado com a teoria da evolução. Existiu ou não Adão e Eva? São temas muito próximos, né? Sim, beleza. Bom, eu gostaria de falar aqui da importância da formação católica e do Clube do Livro que nós criamos na nossa editora Cleofas. Esse Clube do Livro, o que é? Você se associa, né? Ou durante 6 meses, ou durante 1 ano, e você vai receber todo mês, no mínimo 2 livros, alguns meses são 3, por exemplo, esse mês de julho serão 3 livros, nós vamos mandar para você um livro sobre a vida do Papa João Paulo II, que eu acabei de escrever, sempre será um lançamento, um segundo livro que é um livro maravilhoso, Jesus Cristo é Deus, do padre, de um jesuíta famoso espanhol, né, José Labourou, um livro espetacular, e um oposto que eu escrevi também sobre, né, uma meditação sobre o sangue de Cristo. Você conhece a importância do sangue de Cristo. Isso no mês de julho agora. Né? E todo mês, focando um tema, nós vamos então mandar para você 2 livros ou 3 livros, conforme aí a disponibilidade. Quem quiser conhecer isso aí, entra no nosso site, loja.cleofas.com.br, lá onde tem a busca, você coloca Clube do Livro e você vai poder se inteirar. Okay? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos. Zabot, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima vez, se Deus quiser. Isso, tá bom. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo. Um abraço. Um abraço a todos.